1 Timóteo 1, versículo 12. Eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Só até aí. A palavra que eu quero trazer para a igreja nessa noite é para que nós possamos entender ou ter a revelação de fato do que é a graça de Deus. Nós temos vivido num mundo, e muito mais no Brasil, muito polarizado. É aqueles que são desse partido e aqueles que são desse partido. É uma extrema direita, uma extrema esquerda. E tudo no Brasil, no nosso país, está muito polarizado. E no cristianismo também. Nós temos pessoas que estão pregando sobre a graça e combatendo a lei, e pessoas que estão pregando a lei e de alguma forma combatendo aqueles que pregam a graça. E a gente vê no cristianismo algo polarizado. Eu estou para completar 40 anos, eu tive o privilégio de nascer em um lar cristão. E nesse tempo eu vi a igreja pregar um tempo muito sobre arrependimento. Tinha um tempo que a igreja só pregava sobre arrependimento. A igreja passou um tempo pregando só sobre santidade. Depois teve um tempo que a igreja só pregou sobre batalha espiritual. Depois teve um tempo que a igreja só pregou sobre a volta de Cristo. E parece que sempre as pessoas ficam em polos. Não, agora é a graça. E aí eu nunca vi, pelo menos no tempo que eu estou, pregar-se tanto sobre a graça ou combater-se tanto aqueles que pregam ou vivem a graça como se outros não vivessem. Então você vai ver muitos livros que o tema é graça, muitos congressos que o tema é graça, muitas músicas que cantam graça, como você nunca viu antes. Então todo congresso fala graça, música graça, livros graça. Então hoje o tema graça é muito falado e muito pregado. Mas a mim me parece que nós temos reduzido a graça de Deus. E aí quando nós perguntamos para a igreja, para as pessoas, o que é a graça? As pessoas resumem graça num conceito: graça, favor imerecido. Eu resumi a graça num conceito: graça, favor imerecido. Outras querem ir um pouco mais e dizer não, a graça quer dizer, Xandão, que tudo aquilo que eu recebo de Deus é pela graça. Então eu entendi que eu não preciso fazer nada. Não é o meu dízimo que me dá uma bênção, não é o meu dízimo que me dá algo de Deus, o meu carro, a casa, tudo aquilo que eu posso ter de Deus é pela graça. Então eu entendi que tudo aquilo que Deus me dá é pela graça e não pelas minhas obras. Outros vão dizer, não, graça, eu entendi. Graça é como eu me sinto diante de Deus. Diante de Deus eu não tenho condenação, acusação, não tenho culpa. Então a graça é muito como eu me sinto, como eu me vejo diante de Deus. Aí a graça parece que fica resumida apenas a como eu me sinto, aquilo que Deus fez por mim. Eu não me sinto mais acusado, condenado. E para alguns a graça fica quase
viver com a consciência tranquila, viver com a consciência limpa, mesmo quando eu estou no pecado. O Xandão, agora eu conheço a graça de Deus, que maravilha. Agora eu vivo no pecado com a consciência limpa. Como é bom a graça, né? Não, isso não é graça. E aí você percebe que as pessoas, como Paulo falou sobre aqueles da lei, Paulo dizendo sobre aqueles que pregavam a lei, aqui em Timóteo ainda, ele diz, eles falam daquilo que eles nem sabem e nem conhecem. Mas parece que a graça também está assim. As pessoas falam e pregam, parece que daquilo que nem se conhece. E resume graça a conceito, a como eu me sinto. Então agora eu peco e não tenho mais uma consciência culpada, porque Deus me ama como eu sou, e não importa aquilo que eu faça, Deus me ama como eu sou. Isso é graça? Não. Mas de fato, o que é a graça? Que você, diante de Deus, não tem nenhum tipo de acusação e condenação sobre você. Que bom que você sabe disso. Que Cristo morreu por você e te perdoou de todos os seus pecados. Fato. Que tudo aquilo que você recebe de Deus é pela graça e não pelas suas obras. Fato. E que bom que você entendeu isso. Mas nós estamos resumindo demais a graça de Deus e não tendo de fato a revelação da graça de Deus. E aquilo que a graça de Deus pode provocar em mim e em você, talvez ela não esteja provocando pela não revelação da graça de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele diz, aquele dilema que você sabe muito bem: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E olha que interessante, o apóstolo Paulo em Romanos 7, ele não falou contra a lei, ele não combateu com a lei, pelo contrário, o apóstolo Paulo reconheceu que a lei era boa. O apóstolo Paulo diz, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom, ou seja, não há nenhum problema contra a lei. Paulo disse, a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. Não havia problema nenhum com a lei era santa, o mandamento santo, justo e bom. Paulo diz, a lei é espiritual. O problema não estava na lei, o problema estava ou está no homem. Ele diz, a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. Então, quando quero fazer o bem, eu vejo que o mal ou o pecado habita em mim. Então o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, porque o pecado, ele habita em mim. O pecado mora em mim. Eu vou chegar lá. Paulo dizendo no Romanos 7. Romanos 7 ele fala, o pecado habita em mim. É por isso que o bem que eu quero fazer, eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ou seja, Paulo diz, se o bem que eu quero fazer eu não faço, logo eu consinto com a lei que a lei é boa. Eu reconheço, a lei é boa. Porque a lei me aponta para fazer o bem. Mas existe um problema. Eu quero fazer o bem que a lei me aponta, mas eu não consigo, porque eu vejo que o pecado habita em mim. Logo, o problema não estava com a lei, o problema estava ou está com o homem, no homem, o pecado. Você entendeu até aqui, amém? Acompanha comigo. Mas a lei, a Bíblia diz em João 1,17. João ele diz, olha, porque recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo. Então teve algo que veio por Moisés, a lei, mas a graça e a verdade vieram por Cristo. Aí parece que Deus só se tornou um Deus de graça em Cristo. Antes ele era um Deus da lei. Não. Meu irmão, escuta isso mais uma vez. Deus não muda, porque Deus não precisa mudar. Deus é perfeito. Eu preciso mudar, você precisa, Deus não.
Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Deus é, sempre foi e sempre será um Deus de graça. Quando nós lemos o Antigo Testamento, Deus também era um Deus de graça. Só você pensar, meu irmão. Ele dá ao povo a promessa de uma terra prometida. O que o povo fez para merecer uma terra prometida? Nada, de graça. Deus liberta o seu povo e abriu o mar vermelho. Quem foi que abre o mar vermelho, Moisés ou Deus? Deus. Deus dá a proteção para o povo diante do Egito. Deus manda maná do céu de graça. Deus faz com que as roupas do povo não se envelheça de graça, e o povo murmurando, e o povo reclamando. Se fosse para aquele povo merecer aquilo que eles faziam, meu irmão, eles não tinham maná, não tinham proteção, não tinham suas vestes, nada. Deus sempre foi, sempre será um Deus de graça. O povo de Israel não fez por merecer. Abaixa um pouquinho para mim aqui, ó. O povo de Israel não fez por merecer aquilo que eles tinham. Não fez por merecer. Deus é um Deus de graça, sempre foi. O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo é o mesmo. O mesmo. Um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de favor. Mas a lei veio por Moisés. A graça e a verdade vieram por Cristo. Ou seja, a graça e a verdade não vieram por Moisés na lei. Porque a lei era aquilo que Deus deu ao homem. O mandamento que Deus deu a Moisés, que Deus deu à humanidade, para que a humanidade soubesse como andar, aquilo que fazer. Mas quando Deus deu a lei a Moisés, Ele deu em 2 tábuas escritas. Agora, quando Deus deu a graça através de Jesus, a graça e a verdade não vieram escritas, a graça não veio escrita, a graça veio revelada, manifesta na própria pessoa de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João disse: a graça e a verdade vieram por Jesus. Quando veio Jesus, o Pai veio se manifestar à humanidade através de Jesus. Ele se revelou à humanidade, Ele se mostrou à humanidade. Nós conhecemos a graça e a verdade quando nós conhecemos a pessoa de Cristo, quando nós temos a revelação de quem Cristo é, e quando nós conhecemos o Filho, nós conhecemos o Pai. É uma revelação, é a manifestação da pessoa de Deus. A graça é a manifestação de quem Deus é, de fato. A lei não é Deus, a graça é Deus. Deus é a verdade, Deus é a graça. A lei não é Deus. E tudo aquilo que Deus faz só tem poder se está nele. Por isso que ele diz sobre a videira verdadeira: olha, vocês são os meus frutos, os meus ramos, desculpa. E toda vara que estiver em mim poderá dar fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Ou seja, tudo só existe vida e poder se está em Deus. E a graça é Deus, a verdade é Deus. Ele veio se revelar, Ele veio se manifestar para nós. Agora, a lei não é Deus. A lei é aquilo que Deus usou para mostrar, para revelar algo ao homem. A lei revela o homem. A lei aponta para o homem e revela o que existe no homem, o que há no homem. A lei faz aquilo que Paulo disse, faz o homem entender: eu sou pecador. Quando eu quero fazer o bem, eu não consigo, porque o pecado habita em mim. Então a lei faz o homem entender que ele é pecador. A lei faz entender que o homem está escravo do pecado. Então a lei revela sobre o homem, sobre a natureza do homem, sobre a limitação do homem. Mas a graça revela Cristo.
A graça revela a natureza de Deus. Enquanto a lei revela a natureza do homem, a graça revela o próprio Deus, a natureza de Deus. Você está entendendo, amém? A lei revela sobre você. A graça revela sobre Deus. O problema é que a lei não consegue dar a mim e a você o maior benefício que a graça consegue nos dar. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em Timóteo. Ele disse: a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, antes de conhecer a Jesus, você sabe, se chamava Saulo. E Saulo, ele entendeu, Saulo era, como diz aqui o apóstolo Paulo, ele era blasfemo, perseguidor e opressor. Ele diz: a mim que antes era, quando eu era Saulo, quando eu era aquele homem de Romanos 7, escravo do pecado, eu era opressor, blasfemo e perseguidor. Esse era Saulo, o homem de Romanos 7. Escuta isso. E Paulo diz em Filipenses 3: olha, eu era hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, segundo a lei, fariseu, eu era doutor da lei, e quanto à lei eu era irrepreensível. O homem que conhecia a lei, Saulo, dizia: olha, quanto à lei, eu sou irrepreensível. Mas aí Paulo, ou Saulo, conhece a Cristo. Ele conhecia a lei. Agora ele tem a revelação da pessoa de Cristo, de quem é Cristo. Ele conheceu a graça. E quando ele conhece a graça, ele olha para quem ele era e ele diz: eu era blasfemo, perseguidor e opressor, mas pela graça, pela misericórdia de Deus, eu que antes era assim, agora alcancei misericórdia, a mim que sou o pior dos pecadores. Olha que interessante. O homem que conhecia a lei se achava justo, se achava justificado. O homem que era opressor, blasfemo, perseguidor, se via como justo e não se via como pecador. Mas o homem que conheceu a graça de Deus disse: eu que sou o pior dos pecadores. Aqui quem fala é Paulo, não é Saulo. Ele está dizendo ainda: esta é uma palavra fiel e digna de toda citação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O Paulo, que conheceu a graça, que conheceu a verdade, disse: ele veio salvar os pecadores e eu sou o principal. Mas o Saulo, que conhecia a lei, não conseguia se ver como o principal dos pecadores. O Saulo, que conhecia a lei, dizia: esses aí que não são circuncidados, esses aí que fazem isso, que fazem aquilo, não serão salvos. Não tem sobre eles a bênção de Deus, o favor de Deus. Eu sim, eu sou, quanto à lei, irrepreensível. Olha a minha postura, olha o meu caráter. Eu sou irrepreensível, não me vejo como o principal dos pecadores. Mas Paulo, que conhece a graça, se vê como o principal dos pecadores. Paulo, que conhece a graça, não tentava se justificar nas suas próprias ações. Aqui eu lembro daquela parábola que Jesus contou para os fariseus. Jesus estava comendo com os fariseus, entrou uma mulher pecadora e fez aquilo que nós acabamos de cantar aqui. Ela entregou o vaso, que era todo o mantimento, todos os recursos de um ano de trabalho dela, que ela juntou. Ela derramou aos pés de Jesus, chorou aos pés de Jesus
E os fariseus disseram: se ele soubesse quem é essa mulher, que é uma pecadora. Jesus disse: ei, um credor tinha 2 devedores. Um devia 100, o outro 10. Ambos não tinham como pagar. O seu credor perdoou os 2. Qual você acha que o amará mais? Eles disseram: aquele que devia mais. Disseste bem. Está vendo essa mulher aqui? Quando eu entrei, vocês não me beijaram, vocês não deram água para lavar os meus pés. Essa mulher aqui, que vocês chamam de pecadora, achando que vocês são justos. Eu entrei, derramou o perfume, não para de me beijar os pés, não para de chorar, de enxugar as lágrimas com os seus cabelos. Por isso eu vos digo: aquele que muito foi perdoado, muito se amou. Aquele que pouco foi perdoado, pouco se amou. Ele estava querendo dizer uma coisa para nós. Quando nós entendemos o quanto nós somos falhos, o quanto nós erramos, nós entendemos o amor e a graça de Deus, porque nós percebemos: eu sou tão falho, tão pecador, e mesmo assim Ele se entregou por mim, mesmo assim Ele me ama, mesmo assim Ele continua me abençoando. Aquele que muito foi perdoado, muito se ama. Aquele que entende que muito foi perdoado, muito entende da graça e do amor de Deus. O Paulo que se justificava no seu bom proceder, no seu bom caráter: não, eu sou homem que nunca roubei, nunca menti, eu sou homem de uma palavra só, aquilo que eu falo, isso eu cumpro. Esse homem se gaba de si mesmo. Olha o quanto que eu sou bom, olha os mandamentos que eu cumpro. Mas talvez não percebe as suas falhas, não percebe o quanto carece de Deus. Jesus disse: ambos não tinham como pagar. Eu e você, nós não tínhamos, como pagar a graça, o favor de Deus, não tínhamos como pagar. Diante de Deus, não são as nossas atitudes que nos justificam ou que nos garante as bênçãos, a promessa de Deus. E o Paulo disse: olha, eu vivia na lei, mas sabe, eu me achava irrepreensível. Mas quando eu conheci a graça de Deus, eu vi que eu era o principal dos pecadores. A graça, ela não aponta para o pecado como a lei aponta. Como a lei diz: olha, você é falho, você é pecador, porque esse mandamento você não cumpre, e esse você não cumpre, e esse você não cumpre. A lei apontava para o homem, mostrava aquilo que havia no homem, mas não dava ao homem aquilo que o entendimento, a revelação da graça nos dá. O maior benefício da graça, escuta isso, não é aquilo que Deus te dá, mas aquilo que Deus pode fazer em você. Não é aquilo que Deus dá para você, mas aquilo que Deus pode fazer em você. Esse é o maior benefício da graça. Porque a lei não podia dar ao homem transformação, a graça pode. Na graça, na lei, o homem entendia: o bem que eu quero fazer, eu não faço, eu sou pecador, eu sou falho. Mas não dava ao homem poder de ser transformado. Mas a revelação da graça dá ao homem condição de ser transformado. Esse é o maior benefício da graça. Um homem que antes era blasfemo, perseguidor, opressor, e ele foi transformado para que através dele ele fosse o ministro da graça de Deus e pudesse proclamar transformação ao mundo. Um homem que foi transformado pela graça de Deus, pela revelação da graça de Deus. Então, se você entendeu que a graça é que tudo aquilo que eu recebo de Deus é pela graça, os bens é pela graça, então não preciso mais dar dízimo, da oferta, porque afinal é pela graça. Sabe, se não pensando bem, eu acho que eu nem preciso orar, porque é pela graça. Então, se é pela graça, para que orar? Então, se é pela graça, não importa, é pela graça. Se é isso,
que eu e você entendemos sobre a graça, nós não tivemos a revelação da graça. A revelação da graça traz transformação ao homem. Qual é o pai que ficaria feliz? Ou qual é o efeito de dar ao filho um bom carro, uma boa faculdade, uma boa casa, e ver o filho escravo de alguma coisa? Não, mas eu abençoei meu filho, dei tudo para ele, mas ele é escravo. Escravo de uma substância, escravo de algum vício. Qual é a alegria desse pai? Talvez o pai diria: eu preferia que ele não tivesse nada, mas que ele fosse só livre. Qual é o benefício? Se a graça de Deus é só que nós temos tudo dele, mas permanecemos escravos. Nós temos tudo, ele nos deu todas as bênçãos, mas somos escravos. O filho pródigo saiu de casa com o favor do pai, com a herança do pai, mas foi viver uma vida de escravo, escravo do pecado. Do que adiantou? Pegou o favor, pegou a herança, pegou a bênção, mas foi viver como escravo. Se a revelação da graça não nos transforma, se a revelação da graça não nos faz pessoas livres, não muda o nosso interior, é porque nós ainda não tivemos a revelação da graça. Nós sabemos conceitos, nós fizemos como era na prova, no colégio, o decoreba. Me explica essa forma, eu não sei, decorei. É só para passar na prova, eu decorei, não entendi nada. Se a graça se resume só aquilo que você decorou, das coisas que você ouviu algum pastor pregar, alguém pregar, eu e você, nós precisamos ter a revelação da graça. E ter a revelação da graça é ter a revelação de Jesus. Porque a lei veio por Moisés, a graça e a verdade veio por Cristo, pela revelação do Pai em Jesus. Enquanto a lei você tinha que decorar os mandamentos e saber todos eles, na graça você não precisa decorar, saber conceitos. Você precisa experimentar, viver a graça. A graça não vai te dizer: isso é pecado, aquilo não é pecado. Isso é pecado, aquilo não é pecado. Quando as pessoas vinham conversar com Jesus, Jesus, essa mulher que foi pega em adultério, a lei manda fazer isso. Ele não disse: faça isso, não faça aquilo. Ele disse: qual de vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra? Ele veio mostrar graça, ele veio mostrar perdão, ele veio mostrar misericórdia, ele veio mostrar, demonstrar, revelar o amor do Pai. Essa é a revelação da graça de Deus. Essa transformação que teve na vida de Paulo, que era blasfemo, perseguidor, opressor, e se tornou um ministro. Só que eu conversava com os homens no estudo quarta-feira. Nós tínhamos que nos intitular, assim como Paulo se intitulava. Meu irmão, Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, a maioria dos livros, das cartas do Novo Testamento que escreveu foi Paulo. Paulo disse: a mim, o principal dos pecadores. Eu e você, a gente tinha que se ver como o apóstolo Paulo se via. Porque muitas vezes a gente se vê como justo demais, como correto demais, como íntegro demais. E a gente se apoia na nossa integridade, no nosso caráter, nas nossas boas ações. E que bom, a graça realmente faz de mim e de você pessoas de um bom caráter, pessoas íntegras. Mas ainda assim, querido, eu sou o principal dos pecadores. Eu fui salvo pela graça de Deus, eu fui salvo pelo favor de Deus. Por isso que Paulo, ele dizia
lá em Gálatas capítulo 6. Olha, se alguém dentre vós for pego, surpreendido em alguma falta, recebe essa pessoa com mansidão, com humildade, com amor. Se você vive a graça de Deus, você lembra: eu sou muito falho, eu errei muito, sou pecador. Quando alguém errar, eu vou tratar a pessoa com amor, com perdão. Sabe por quê? Porque eu careço desse mesmo amor, desse mesmo perdão, porque eu sou tão falho quanto ela, sou tão errado quanto ela, eu falho como ela falha. Então eu não vou apontar o dedo, não vou dizer: mas você fez isso. Não, eu vou acolher, porque a mim, que sou o principal dos pecadores, não, calma aí, eu sou pecador como você. Eu vou receber como Jesus me recebeu. E sabe como Ele me recebeu? Com amor. Quando eu erro, quando eu falho, Ele não aponta o dedo para mim, Ele me acolhe como um pai acolhe um filho. Então eu vou te acolher também, então eu vou te ajudar também, então eu vou te fortalecer também, porque a mim, o principal dos pecadores, não. Ou tínhamos que nos intitular: a mim, o principal dos pecadores. Ele manifestou a misericórdia dele, Ele manifestou a graça dele. Ele diz: ei filho, eu te perdoo. Mesmo que você fale, mesmo que você erre, eu te perdoo, eu te amo. Isso não vai mudar, mas ei filho, escuta isso: você não precisa mais viver como escravo, porque eu vim para te fazer filho. E aí o Paulo de Romanos 7 escreve Romanos 8. E se em Romanos 7 ele diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, porque o pecado habita em mim. O Paulo de Romanos 8 começa a escrever, e 2 vezes ele diz: porque o Espírito habita em mim. Então hoje, o que habita em mim e em você não é mais o pecado, mas o Espírito do próprio Deus. É isso que habita em você. O próprio Deus habita em você. Então hoje, o bem que eu quero fazer, esse eu faço, porque eu não sou mais escravo do pecado, porque o pecado não habita, não mora mais em mim, porque o que habita em mim é o Espírito Santo, porque a graça se manifestou salvadora, educadora, transformando o homem. Então hoje eu sou transformado pela revelação da graça. E o bem que eu quero fazer, esse eu faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu não faço, porque eu não sou mais escravo. Hoje eu sou livre. Esse que é o maior benefício da graça. Porque, meu irmão, muitas vezes nós estamos entendendo errado a graça de Deus. Olha que interessante para finalizar. Olha que paradoxo. O Saulo, que entendia da lei, que era descendente de Abraão, tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, cidadão romano, doutor da lei, que dizia pela lei irrepreensível, esse homem tinha todos os direitos no povo dele. Ele mandava prender, mandava matar. Ele era líder, doutor, respeitado na sua comunidade. Tinha tudo o que um homem poderia querer de poder. Esse era Saulo, que conhecia a lei. O Paulo, que começou a entender, ou teve a revelação da graça, viveu naufrágio, viveu prisões, viveu chicoteamentos. Disse: olha, eu sei viver na abundância, mas também sei viver na necessidade. Eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Posso tudo naquele que me fortalece. Aquele que era perseguidor passou a ser perseguido. Aquele que tinha toda a autoridade para mandar prender e matar foi preso mais de 2 vezes. O homem que conhecia a graça, o homem que entendia a graça, sabia viver na escassez, como sabia viver na abundância. O homem que entendeu a graça, entendeu que a graça não é aquilo que Deus pode dar, mas é quem é Deus, é aquilo que Deus é nele. O homem que entendeu que mesmo
Na falta, eu tenho a graça de Deus. Na abundância, eu tenho a graça de Deus. E não é isso que me faz feliz. O que me faz feliz é ter o próprio Deus em mim, é ser filho de Deus. É isso que me faz pleno, é isso que me faz completo. Por isso esse Paulo entendeu que a sua graça, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque quando estou fraco, então é que estou forte. Esse Paulo entendeu: Deus, a tua graça, ela me basta. Eu não sei qual é o futuro que Deus tem para você. Eu não sei o que você vai passar na sua vida. Eu não sei quais são os problemas, as tribulações que você vai ter que vivenciar, que você vai ter que enfrentar. Certo é que, infelizmente, todos nós passamos por tribulações. Então a graça não te livra de passar por aflições, de passar por tribulações. Mas a graça, o entendimento, a revelação da graça determina como é que você vai passar pelas tribulações e pelas aflições. Se as tribulações e se as aflições que você vai viver vai mudar você, vai fazer de você uma pessoa triste, uma pessoa fria, uma pessoa dura, uma pessoa amarga, uma pessoa mais incrédula, uma pessoa mais duvidosa, ou se a graça de Deus em você vai te fazer passar por um monte de problemas e tribulações, mas você vai dizer aquilo que Paulo dizia: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não importa a tribulação que eu viver, a decepção, a tristeza, o problema, isso não vai vencer quem eu sou, isso não vai mudar quem eu sou, porque a graça de Deus transformou quem eu sou. A graça de Deus mudou a minha natureza, e a minha natureza é amor. Então o bem que me fizerem não vai vencer o mal que me fizerem, não vai vencer o bem que há em mim. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando você de fato entende a revelação da graça de Deus, isso transforma a tua vida, transforma o jeito, a forma como você age com as pessoas. Se a graça de Deus, querido, não fizer de mim e de você filhos melhores, pais melhores, maridos melhores, patrões, empregados melhores, um ser humano melhor, é porque talvez nós ainda não entendemos sobre a graça de Deus. Se tudo que você sabe sobre a graça de Deus é aquilo que ela fez para você e não aquilo que ela fez em você, nós precisamos crescer mais na revelação da graça de Deus. E a forma como você age com as pessoas revela para você mesmo se você tem crescido na revelação da graça de Deus. A graça se manifestou perdoadora, se manifestou transformadora para todo homem. Amém? Deixa eu chamar aqui o louvor. Sabe, queridos, hoje é noite de ceia. E foi Jesus que nos deixou esse mandamento, dizendo: olha, fazei isso, partilhai da ceia,
em memória de mim, fazer isso até que eu venha. Todas as vezes que vocês beberem desse cálice, comerem desse pão, vocês vão anunciar a minha volta. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, e nós lembramos que Ele morreu pelos nossos pecados, além da gente poder ficar muito contente pelo fato de que os nossos pecados foram todos perdoados na cruz de Cristo, nós não temos que fazer nada para merecer o perdão. O que eu mais me alegro no sacrifício de Cristo é que o sacrifício dele fez de mim uma nova criatura. É que eu andava como escravo e hoje eu sou livre. Não é só entender que eu vivo sem culpa e sem condenação. É verdade, Cristo ele morreu por você. Morreu por todos os seus pecados. Pelos pecados que você cometeu, que você comete, pelos pecados que você vai cometer. Tudo isso foi perdoado na cruz de Cristo. Ele derramou o seu sangue e disse: olha, dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Mas o maior benefício, eu quero que isso fique bem enraizado no seu coração. O maior benefício não é saber apenas que dos nossos pecados Ele nunca se lembra, mas é saber que Ele nos possibilitou nascer de novo, que Ele nos possibilitou ser filhos de Deus, de uma nova natureza. É aquilo que essa verdade pode transformar você e em você. A mim, o principal dos pecadores. Vamos ter um tempo de oração agora. Queria que você falasse com Deus. Sabe, queridos, a graça de Deus, ela gera arrependimento. A lei não conseguiu fazer Saulo entender e ver o quanto ele era falho e pecador. A graça fez Paulo olhar para Cristo e entender que ele era falho e pecador e que ele carecia de um Salvador. Não fez com que Paulo se sentisse acusado e condenado, mas produziu em Paulo arrependimento. Paulo disse que a tristeza, segundo o mundo, opera morte, mas a tristeza, segundo Deus, ela opera arrependimento. Que a graça de Deus nessa noite possa operar arrependimento em mim, arrependimento em você. Que a gente deixe de lado as nossas boas desculpas, os nossos bons argumentos. Que a gente entenda: Deus, é só pela tua graça, porque eu falho, porque eu erro, porque hora ou outra eu perco a cabeça, hora ou outra eu faço aquilo que eu não deveria fazer, hora ou outra eu penso mal de alguém. Então eu falho, eu erro, e é só pela tua graça. Mas a graça de Deus nos transforma. E assim como nós fomos perdoados, nós perdoamos aos outros. Então deixa a graça de Deus, querido, produzir arrependimento e perdão no seu coração. Assim como nós fomos perdoados,
nós perdoamos.